Sejam bem-vindos a mais uma aula do Pilote a Sua Carreira e hoje eu vou falar qual é a forma certa de você se expor. Qual é a maneira certa de você se expor? Será que você sabe se expor da maneira correta? Será que você sabe como ganhar visibilidade de forma estratégica? Este é o tema, então, da nossa aula de hoje. Meu nome é Lilis Gonçalves e eu fui executiva durante muitos anos, ocupei cargos de diretoria durante mais de 10 anos em empresas líderes de mercado. E hoje me dedico a ser mentora de executivos com o meu objetivo de impulsionar a carreira de cada um deles. Por que eu gosto de fazer isso? Porque, de verdade, a minha realização é ver os outros brilharem. Eu descobri isso há muitos anos atrás já, quando eu estava dentro do corporativo, e eu gostava de não só falar como líder, mandar ou, enfim, fazer executar, não. Eu gostava de formar pessoas para que elas entendessem os fundamentos, entendessem por que elas deveriam fazer o que elas estavam fazendo. E, além disso, sempre dava toques de como elas deviam se posicionar, como elas deveriam fazer para se expor numa reunião, como elas deveriam, que tipo de postura poderiam ter. Então, um belo dia eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero impulsionar a carreira. Eu já dei palestras, eu faço também treinamentos corporativos e o meu principal foco hoje é atuar como mentora. Então, seja bem-vinda, Regina. O nosso conteúdo de hoje vai ser um conteúdo muito valioso, muito incrível. E no final da nossa aula de hoje, você vai sair, como sempre, com exercícios práticos que vão elevar a sua capacidade de ter mais visibilidade para um outro nível, um outro grau de consciência. Então aproveita nesse minuto para mandar os aviãozinhos, para chamar mais pessoas, para que possam se beneficiar deste nosso conteúdo. E por que eu resolvi fazer isso? Por que eu resolvi criar essas aulas? Há mais ou menos um ano atrás, eu fiz 80 lives seguidas, chamadas 15 minutos de branding. E era uma delícia, porque eu recebia feedbacks incríveis de pessoas que estavam sendo efetivamente transformadas. Então, depois de um ano que eu me afastei disso e que eu mudei a forma de expor o meu conteúdo, resolvi retomar, só que de uma forma ainda mais profunda, com aulas semanais. Sim, são aulas semanais com duração de uma hora e com várias ferramentas que eu compartilho, com exercícios, com ensinamentos que foram fruto de toda a minha carreira, para que, como eu falei, a pessoa saia dessa aula já com uma ação para tomar, com um exercício prático, para conseguir a cada semana evoluir dentro da sua carreira. E essa evolução não é apenas profissional, é uma evolução também pessoal, porque é impossível a gente dissociar uma pessoa do lado profissional com o lado pessoal. Então, qual vai ser o tema que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre visibilidade, porque uma das principais queixas que eu recebo é justamente dos meus mentorados falarem que não se sentem reconhecidos, não se sentem valorizados, que pedem oportunidades de ganhar mais visibilidade, porque não sabem como fazer isso de uma maneira certa, ficam inseguros, ficam com medo do julgamento alheio. E por conta disso, como não conseguem trabalhar a sua visibilidade de uma maneira correta, o que acaba acontecendo é que outras pessoas que muitas vezes nem são tão boas quanto essas pessoas que não conseguem trabalhar a sua visibilidade, acabam ganhando mais oportunidades, acabam se destacando mais. E é muito louco a gente pensar que quem mais se destaca não é necessariamente o melhor. Quem mais se destaca muitas vezes é aquele que aprende a trabalhar a sua imagem. É óbvio que se a maneira como você está trabalhando a sua imagem não é sustentável, não é verdadeira, muito provavelmente você mais adiante vai ter problemas, porque você vai vender mais do que você é e provavelmente você vai ter algum probleminha na frente. Não é esse tipo de visibilidade que eu quero falar hoje. Eu quero falar de uma visibilidade verdadeira, uma visibilidade com uma base mesmo mais concreta, com um olhar muito maior para dentro, para depois você conseguir olhar para fora.
Então, é sobre isso que a gente vai falar. E para começar, eu gosto sempre de falar por que você precisa aprender isso. Porque aprender a se posicionar, aprender a alcançar uma visibilidade correta vai te abrir mais oportunidades, vai fazer com que você ganhe mais autoconfiança, e essa autoconfiança não vai ser apenas uma autoconfiança para você se expor, vai ser uma autoconfiança que vai invadir diversas áreas da sua vida pessoal e profissional. Essa autoconfiança vai permitir que você trabalhe com muito mais consciência, trabalhe com muito mais segurança, que você saiba o que você está fazendo, e a visibilidade vai ser só a cereja do bolo. Então, o objetivo é que a gente fale deste tipo de visibilidade para que você alcance estas oportunidades, oportunidades verdadeiras de crescer na sua carreira. Então, você precisa sim aprender a trabalhar sua visibilidade para você conseguir comunicar os seus diferenciais. Por que você é diferente de outras pessoas? Por que as pessoas devem escolher você e não um outro profissional que não seja você? É este o nosso objetivo, o objetivo da nossa aula de hoje. Porque o que eu realmente desejo é que você seja um profissional que construa uma identidade memorável. Você consiga construir uma identidade memorável para quê? Para que você seja sempre lembrado para as oportunidades, para que você seja um profissional disputado pelas empresas, disputado pelos seus clientes, disputado porque todo mundo vai querer contratar você. E isso não acontece da noite para o dia, ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Imagina o seguinte, imagina se, por exemplo, um jornalista super sério e renomado um dia aparecesse numa rede social que tem muita visibilidade, aparecesse, por exemplo, numa festa no final de semana, enchendo a cara. Imagina, isso efetivamente ia ter muita visibilidade. Mas eu te pergunto, isso é bom para ele? Imagina uma segunda situação. Imagina que existe uma influencer que se diz vegana, né? Uma influencer que prega para todo mundo que ela é vegana. E de repente ela é flagrada comendo carne, escondido. Isso traz muita visibilidade, mas isso é bom para ela? Não. Não, porque aliás, visibilidade em excesso, quando é feita de uma maneira errada, pode inclusive te prejudicar. Então, muitas vezes, mais do que você não ter, não ser capaz de trabalhar a sua própria visibilidade, é pior você, por exemplo, alcançar algum tipo de visibilidade, e normalmente o que é ruim corre muito mais, com alguma coisa que é contra a sua imagem, alguma coisa que, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Então, este que é o maior problema de você ter uma visibilidade descontrolada. Eu dei apenas 2 exemplos. E esses 2 exemplos que eu dei, acredite, foram exemplos reais. Eu não estou aqui inventando que isso aconteceu, isso de fato aconteceu. A influencer vegana foi pega comendo carne e esse jornalista, sim, que era super renomado, foi pego numa festa, enfim, de uma maneira não muito boa para a imagem dela. E aí vem o primeiro conceito que eu queria já te ensinar. O primeiro conceito é que visibilidade não é apenas aumentar a sua exposição. Vou repetir. Visibilidade não é apenas aumentar a tua exposição. Visibilidade é outro jogo. Visibilidade envolve uma estratégia por detrás. E aí, o que mais não é visibilidade? Uma coisa que, ai meu Deus do céu, só de pensar eu já fico até, sem paciência. Visibilidade não é entrar nos grupos de WhatsApp e sair distribuindo bom dia. Aí todo mundo vai te ver, né?
seja nos grupos de família, de amigos ou nos grupos de trabalho. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não, isso não é ter visibilidade. Visibilidade, por exemplo, também não é, como eu falei, falar assim, não, para eu trabalhar a minha marca pessoal, o meu branding, eu sei que eu tenho que me expor nas redes sociais. E sai postando coisa que não tem nada a ver, mas nada a ver. Isso também não é ter visibilidade. De maneira nenhuma isso é ter visibilidade. Visibilidade também não é, por exemplo, você numa reunião de trabalho pedir a palavra ou se manifestar para falar e não ter preparo para isso, não ter um raciocínio estruturado. Já imaginou o mico? Pois é, mas isso acontece muito. Todos os olhos se voltam para aquela pessoa, porque aquela pessoa roubou uns minutos preciosos de uma reunião. A reunião tem horário para começar, para terminar. A pessoa pega aqueles minutos e simplesmente não consegue passar informação nenhuma. Então, isso é um problema super sério para quem não entende o que é ter visibilidade. Porque fala assim, Lilis, eu tenho que aparecer mais em reunião. Só que não é aparecer a custo de nada. Assim como não é aparecer a custo de nada nas redes sociais, aparecer a custo de nada nos grupos de WhatsApp. Faz sentido isso para você? Você já viu cenas assim? Já aconteceu na sua empresa ou já aconteceu com pessoas que você conhecia? É aquela cena do vergonha alheia, né? Vergonha total alheia. Outra coisa que não é visibilidade é aquela pessoa que fica o tempo inteiro se vendendo. Mas, Liris, o que é ficar o tempo inteiro se vendendo? É aquela pessoa que fica o tempo inteiro perguntando mesmo se você não quer contratá-la ou fica o tempo inteiro exibindo o que fez, contando vantagem. É uma pessoa que é inconveniente, acho que é isso. É uma pessoa que fica querendo se exibir, se mostrar e acaba, no final das contas, como eu falei, prejudicando muito mais a sua imagem. Então, estes são exemplos do que não é para fazer. Outra coisa que tem gente sem noção que faz. Outra coisa que tem gente sem noção que faz é gente que, por exemplo, fala assim, eu vou falar com o meu chefe e vou pedir uma promoção. Mas como assim? Isso não é aumentar a sua visibilidade. Chegar para o seu chefe e pedir alguma coisa, pedir uma promoção para você. Não, eu quero ter mais visibilidade na empresa, então eu quero ter uma promoção. Não, isso não é definitivamente o caminho correto. Também não é acionar a sua rede de contatos, acionar o seu networking e simplesmente sair pedindo emprego. Não, eu tenho que ativar meu network, eu tenho que ganhar mais visibilidade, então eu vou marcar um monte de cafezinho e vou jogar um monte de conversa fora. Pensa só que as pessoas estão trabalhando e a coisa mais preciosa que tem na vida é o tempo. Então, como é que você vai querer roubar o tempo das pessoas? Como é que você vai querer que as pessoas estejam à sua disposição? Isso é uma coisa bastante complicada. Então, abusar da boa vontade dos outros para servir de palco, para você se expor, sem ter um propósito por detrás, também não adianta nada. E uma última coisa que não é ter visibilidade, aquela pessoa que quando vai a um evento, e a gente, graças a Deus, está voltando aos eventos físicos, fala assim, chega e vai distribuindo cartão. Então, chega em algum lugar e já, sabe, muito prazer, eu sou fulano de tal, eu faço isso, e acha que distribuir cartãozinho é trabalhar a sua visibilidade. Não é trabalhar a sua visibilidade. Não é de jeito nenhum trabalhar a sua visibilidade. Isso é um outro erro que acontece muito. E as consequências disso, as consequências para você na prática, é que você acaba se tornando uma pessoa inconveniente, que muitas vezes é taxada de exibicionista, muitas vezes é taxada, como eu falei, de inconveniente, desagradável. Aquela pessoa que quando chega todo mundo quer sair de perto. Por quê? Porque ela está querendo aparecer e ninguém suporta isso. Você acaba se tornando aquela pessoa chata. E tudo isso acaba finalmente queimando a sua imagem. O que você imagina que eu estou me destacando, na verdade, se você não tiver uma estratégia, se você não souber como se posicionar,
você na prática está se tornando aquela pessoa que todo mundo evita. E ninguém quer isso, ninguém quer se tornar uma pessoa que todo mundo evita. Todo mundo quer alcançar a visibilidade para ser mais reconhecido, mais valorizado, para ter mais oportunidades, para ser uma pessoa desejada, desejável, né? Mais do que desejada. E ninguém quer queimar a imagem, ninguém quer pagar mico, ninguém quer ser passar ridículo ou ser recriminado, não é verdade? Então, essas são as formas erradas de alcançar uma visibilidade. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai entrar na segunda parte da nossa aula, que é o jeito certo de fazer. Bom, eu já entendi, Líris, o que não é para fazer. Mas então, se isso é o que não é para fazer, qual o caminho para aprender a ganhar uma visibilidade? Para você se expor de uma maneira correta, para você alcançar de verdade, né, mais pessoas através da sua imagem. O segredo é você aprender a se posicionar. Líris, o que é se posicionar? Porque posicionamento é entrar numa posição. Sim, posicionamento é entrar numa posição. Só que independente da posição que você esteja, da posição que você ocupa, você tem que encontrar o seu lugar de posicionamento. Você tem que encontrar a forma como você quer ser visto ou vista. Você tem que definir a forma que você quer ser percebida ou percebido. Você precisa entender que tipo de emoção você quer causar nas pessoas. Isso é que é encontrar o seu lugar. Você quer ser reconhecida ou reconhecido como uma pessoa que tem quais atributos? Uma pessoa que é inteligente, uma pessoa simpática, uma pessoa que adora ajudar as outras pessoas, uma pessoa que quebra regras e constrói coisas revolucionárias? De que forma você quer ser percebido ou percebida? Uma pessoa divertida, uma pessoa leve, uma pessoa que entrega resultado? De que forma, afinal de contas, você quer ser visto ou você quer ser vista? Porque quando você não entende de que forma você quer ter visibilidade, de que forma você quer ser visto, você vai trabalhar sua visibilidade da maneira errada. E esse é um erro que muita gente comete. Esse é um erro muito comum que muita gente comete. Apesar de você ter até a consciência de que você precisa se expor, você faz da maneira errada porque simplesmente não parou para pensar na primeira coisa que você tem que parar para pensar quando você fala de visibilidade. Como você quer ser percebido ou percebida? E onde é que você define isso? Quando você define o seu posicionamento. Então, trabalhar o seu posicionamento significa construir uma imagem tua que seja uma imagem coesa, uma imagem onde você trabalhe os seus pontos de exposição. E quais são os seus pontos de exposição? É quando você define quem você é, o que você faz, quando você define como você faz o que você faz, quais são os seus diferenciais. Essas são as coisas, quais são os seus talentos, quais são suas expertises, as suas competências. Por que você faz o que você faz? Da maneira que só você faz. Este é o pilar de sustentação quando a gente vai trabalhar a visibilidade. Este é o principal pilar de sustentação. Depois que você define isso, depois que você define esses pontos, aí sim você pode pensar em aumentar a sua visibilidade de uma forma estratégica para você conseguir acessar as oportunidades, as melhores oportunidades que tem no seu mercado.
Mas antes de você fazer isso, antes de você olhar para dentro e entender como você vai se posicionar, fazer a sua exposição é simplesmente aumentar o risco de fazer um belo estrago. Comenta aqui comigo se você concorda com essa ideia. Então, para isso, para você entender como você quer se posicionar, você tem sim que olhar para dentro. Antes de você trabalhar a visibilidade, você tem que trabalhar o posicionamento. E antes de olhar o posicionamento, antes de você definir o posicionamento, você precisa olhar para dentro. Você precisa olhar e entender onde você quer chegar. Porque a visibilidade é uma ferramenta para você chegar onde você quer chegar. A visibilidade é um caminho de acesso para o teu destino, que é respaldada na sua decisão de como você quer ser vista ou visto e percebida ou percebido. Mas, Líris, então tá bom, então eu já entendi. Para eu trabalhar a visibilidade, eu primeiro preciso saber como é que eu tenho que me posicionar. E para eu me posicionar, eu preciso entender o que eu faço, por que eu faço, quais são meus talentos e competências, por que eu faço o que eu faço, tá bom, beleza? Quais são meus diferenciais? E para isso eu tenho que olhar para dentro, tá bom? Definir, já sei como é que eu quero ser visto, já sei o que eu quero para mim, então já tô pronto para trabalhar a visibilidade, já tô pronta ou pronto. Nananina não. Por quê? Porque o que você precisa ter é um plano. Você precisa ter um plano mesmo para trabalhar a tua visibilidade. Mas, Líris, como é que eu vou fazer um plano? Isso é uma coisa que eu ensino dentro da minha mentoria. Todos os meus mentorados, eles vão sendo guiados a cada encontro e dentro das aulas com exercícios práticos para colocarem o que eu falo. Primeiro, coloca o pezinho na piscina para você começar a se expor mais nas redes sociais, inclusive profissionais. E aí você vai pouco a pouco construindo a sua autoconfiança, pouco a pouco você vai vendo a maneira que as pessoas reagem às suas postagens. Você vai pouco a pouco, que eu também vou ensinando, como é que você faz para se portar nas reuniões, como é que você faz para ir conquistando o seu espaço também no offline, né? Sem ser no online, sem ser através das redes digitais, das redes sociais. E você vai trabalhando isso de uma forma que este é o segredo. Aqui está o pulo do gato. Você vai aprendendo a fazer isso de uma forma consistente. Anote essa palavra, porque essa palavra é muito importante. Você tem que definir o seu posicionamento e tem que focar nele e mantê-lo de uma maneira consistente. O que é consistente? Consistente é tudo aquilo que a gente repete ao longo de um determinado tempo. E em termos de construção da sua reputação, isso tem que ser feito ao longo de um determinado tempo que não é curto. Não é em um mês, não são em 2 meses, pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos. Reputação é uma coisa que nem restaurante, sabe? Restaurante você demora um tempão para fazer a reputação. Se tiver uma mosquinha, um fiozinho de cabelo no prato, acabou. É a mesma coisa com a gente. Demora para você construir a tua reputação. E cada oportunidade que você tem de se expor, cada janela, como eu falei, de uma reunião, de um post que você faça, um vídeo, qualquer apresentação que você dê, uma palestra, aquilo ali vão ser pedacinhos de um quebra-cabeça que vai se formando sobre quem você é. E é isso que vai montando na cabeça das pessoas a tua reputação. Então você precisa fazer isso, você precisa ter essa consciência 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas como assim? Eu não posso relaxar nunca? Pode e deve. Relaxar com a consciência, não igual a daquele jornalista que eu falei, ou aquela vegana.
Porque se não for uma coisa verdadeira, se a imagem que você quer construir é falsa, é fake, ter essa consciência 24/7 vai ser uma tortura, vai ser um peso, vai ser uma carga. Agora, se aquilo que você está construindo é quem você é realmente o que você pensa, o que você sente, o que você faz, aquilo ali é transparente, aquilo é verdadeiro, não tem nenhum risco. Você vai fazer isso de uma forma consciente, estratégica e com consistência. E aí, não é batata, é uma questão de tempo para que as coisas comecem a frutificar. Não tem erro, não tem como não dar certo. Eu prometo para você, isso já aconteceu com mais de 300 mentorados que eu já tive ao longo desse 1 ano e meio da formação que eu abri, e é incrível, inclusive a velocidade que você ganha quando você ajusta o teu posicionamento, quando você entende qual é a forma correta de ganhar a visibilidade. É incrível como os resultados vêm assim. Vem entrevista de emprego, vem promoção, tem gente que está sem contratar, que está em transição de carreira, que é contratado. Tudo isso porque está aprendendo a trabalhar a visibilidade da maneira correta. Ao passo que tem 99% das pessoas que não sabem disso e acabam colocando em risco, inclusive, o emprego que tem. Que dirá a promoção, tudo, né? Porque ou simplesmente não se expõem, não trabalham sua visibilidade, ou fazem de maneira errada, que eu acho que é ainda mais complicada. Então, você precisa, sim, trabalhar para que as pessoas entendam quem você é, o que você pensa, o que você faz, por que você faz, quem é você e os seus diferenciais. Agora, a boa notícia que eu tenho para te dar é que você agora já sabe disso. Como eu falei, 99% das pessoas não têm consciência disso. Então imagina que você está concorrendo, se bem que eu não acredito em concorrência, acho que tem espaço para todo mundo, mas você está ao lado de pessoas que não têm esse nível de consciência. E se você quiser, inclusive, que mais pessoas que você conhece aprendam isso, para que possam crescer na carreira, para que possam conquistar mais coisas, que permitam que elas deem uma qualidade de vida melhor para sua família e para elas mesmas, que elas se sintam mais realizadas, então compartilhe essa aula com elas. Porque assim, quem sabe elas não vão parar de fazer algumas das coisas que eu mencionei, como, por exemplo, ficar se expondo de maneira inadequada, mandando bom dia, bom dia, bom dia, ou falando, chamando atenção quando não tem preparo para abrir a boca, sendo inconveniente. E às vezes essas pessoas são pessoas bacanas, pessoas com potencial, pessoas interessantes, mas que estão errando com coisas que com essa aula você pode transformar a vida dessas pessoas, porque elas vão entender que aquilo ali não é o caminho. Então, agora chegamos na terceira parte, que é a parte que eu mais, adoro, porque eu acho maravilhoso falar sobre as coisas, acho maravilhoso explorar os temas que eu trago aqui para essa aula semanal. Eu adoro trazer exemplos concretos para que você consiga visualizar. Eu adoro explicar o porquê, explicar as consequências. Eu adoro fazer tudo isso. Mas a minha parte, posso dizer que uma das prediletas, são os exercícios que eu preparo. Por quê? Porque aqui, chegar nesse final dessa aula, você vai sair com uma lição de casa que pode, de fato, transformar a sua vida e de quem você recomendar também essa aula, com quem você compartilhar. Então, vamos lá. Anote, é hora de você pegar um papel e anotar 3 exercícios. Detalhe, se você está no meu grupo de WhatsApp, você recebe um PDF resumo de cada uma dessas aulas semanais que eu faço. Só que o PDF resumo nunca é tão rico quanto o que eu falo aqui. Por isso que eu te recomendo assistir a aula, fazer as anotações, ter os seus insights. E, além disso,
baixar o PDF, porque o PDF fica ali como um resuminho e ao longo do tempo você vai ter um material extremamente valioso. Muito assim, você vai ter um livro de verdade sobre construção de reputação, carreira, sobre gestão, liderança, sobre marca pessoal, todos os assuntos que eu abordo durante essas aulas. Então vamos lá. Exercício prático para você começar hoje. Para você começar hoje a ser visto e a ser vista pelos seus colegas, chefes, concorrentes. A primeira coisa, você vai detalhar qual é o seu posicionamento. E lembra que no seu posicionamento tem aquelas perguntas. O que você faz, por que você faz, como você quer ser percebido ou percebida. Então, defina qual é seu posicionamento. Aí, assim, só esse primeiro exercício já valeu essa aula inteira. Isso é uma coisa que eu ensino só para os meus mentorados. E eu estou abrindo para você. Só esse exercício já valeu essa aula inteira. E aí a gente vai para o segundo exercício. Depois de você definir o teu posicionamento com essas perguntas. Olhando para esse posicionamento, olhando para aquilo que você... como você quer ser visto e percebido, como você quer se posicionar, e olha para quem você é hoje, muito provavelmente você vai ter que fazer algum ajuste. Então, o segundo passo, o segundo exercício é: quais ajustes você poderia fazer a partir de hoje? Nada complicado. Não coloca nada que seja assim do tipo, Liris, mas para isso eu vou precisar, sei lá, eu vou precisar terminar o curso de inglês, eu vou precisar fazer um corte que vai ser de cabelo que vai ser daqui a um mês, que eu não tá na lua certa, sei lá. Não inventa desculpinha. Pense em ações que você pode fazer já. É o que a gente chama em inglês de quick win, são os ganhos rápidos. Então, pensa quais ajustes você poderia fazer. E o terceiro, que é assim, do tipo, preparou a bola, levantou a bola, e agora a gente vai cortar a bola. Para realmente você trabalhar sua visibilidade, eu vou te convidar, você não é obrigado, a fazer um post no LinkedIn, onde você vai, por exemplo, mencionar por que você faz o que você faz, porque você é apaixonado pelo seu trabalho, mas Liris, eu não gosto de nada do meu trabalho. Então, amado ou amada, você tem que vir para minha mentoria para descobrir o que você quer da vida. Para eu te ajudar a encontrar um trabalho que seja realmente dos seus sonhos, para eu te ajudar a não ajudar a encontrar no sentido de procurar para você, mas te ajudar a você escolher o que você quer fazer da vida, né? Para você crescer na carreira. Então você faz um post falando por que você gosta daquilo que você faz. Então são esses 3 exercícios, eu vou repetir. Primeiro, detalhar o seu posicionamento. Segundo, detalhando esse posicionamento pelo qual você quer ser reconhecido, para você começar a trabalhar a sua visibilidade como base, você vai ver qual pequeno ajuste você pode fazer desde hoje para se aproximar desse posicionamento que você quer construir. E terceiro, fazer um post no LinkedIn comunicando já para ganhar visibilidade na prática por que você faz o que você faz, por que você gosta do seu trabalho. Então, faça esses exercícios e eu quero muito que você comente e me marque. Quero muito que você me conte no direct como foi fazer esse exercício, quais foram os insights que você teve. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E lembre-se de acionar o seu sininho, porque todas as quintas-feiras, ao 12h15, a gente tem o Pilote a Sua Carreira, com o objetivo de trazer ferramentas práticas para promover uma transformação na sua carreira e na sua vida, para que você crie uma identidade memorável, para que você seja o CEO da sua carreira, o CEO da sua vida. E desta forma você vai ser reconhecido ou reconhecida, valorizado ou valorizada, e vai conseguir ter a liberdade de escolher com mais visibilidade onde você quer trabalhar e com o que você quer trabalhar. É o que eu falo, deixar de ser refém. É você pilotar a sua carreira e você pilotar a sua vida. Então, espero você no nosso próximo encontro, na próxima quinta-feira, e traga mais pessoas. Um beijo no coração e até lá!